Você Bem de hoje, nós vamos abordar um tema que aflige a maioria das mulheres que estão ali de 35, 40 anos, que é, nessa época, para muitas, o ganho de peso. Apesar do cuidado com a alimentação, a continuidade, né, dos exercícios físicos, mesmo assim, a gente vai chegando nessa idade e os quilinhos a mais insistem em aparecer. E para isso, a gente recebe hoje a doutora Jocely Costa, que é médica endocrinologista, para nos dizer, doutora Jocely, por favor, né, chegando aí perto dos 40, por que existe uma tendência das mulheres, mesmo cuidando da alimentação, mesmo tendo uma rotina, né, saudável, com exercícios, terem aqueles quilinhos, né, estarem ali presente? É verdade. Então, assim, ó, a gente tem uma conjunção de fatores que vão acontecendo, né? Quando a gente começa o processo de envelhecimento, que começa a partir dos 30 anos, em média, a gente vai reduzindo a nossa necessidade calórica, a gente tende a trocar, por exemplo, massa muscular por massa de gordura, que é um tecido que não gasta muita energia. Então, nessa fase da vida em geral, a gente está melhorando a qualidade de vida, a gente se formou, a gente começou a trabalhar, então a gente acaba tendo mais atividades sociais, por exemplo, tendo condições de comer melhor, e a gente acaba, então, invertendo esse equilíbrio, né? Claro que existem algumas situações, por exemplo, como tendências da pessoa, né? Já às vezes algumas desde a infância, de ter maior ganho de peso. Existe sim a pessoa que tem um metabolismo mais rápido e as pessoas que têm metabolismos mais lentos. E embora a gente já saiba que isso acontece, a gente também não tem grandes tratamentos eficazes ainda para combater isso. Hoje a gente sabe que o exercício físico é a única forma que realmente pode aumentar o metabolismo das pessoas. Então, à medida que a gente vai chegando mais perto da menopausa, mais dificuldade ainda a gente vai tendo, né? Então, a gente vê muito, eu ouço muito isso, assim, nossa, eu como exatamente o que eu sempre comi, mas eu não consigo emagrecer ou eu tô sempre ganhando peso. Escuto muito isso, eu não mudei os meus hábitos, eu como a mesma coisa, a mesma quantidade, eu continuo indo 2, 3 vezes na academia e tal, e tô ganhando peso, né? Isso. Existem alguns trabalhos que sugerem que se para a gente não ganhar este peso e não fazer aquele depósito de gordura abdominal que a gente vai fazendo ao longo da vida, a gente precisaria gastar mais 1.800 calorias por semana. Ai, que notícia triste! Porém, como eu estava dizendo, justamente nessa fase, que é a fase que a gente está mais economicamente ativa, a gente tem menos tempo para fazer exercício, sim, né? Sim. Então, são esses fatores que vão se somando. E os fatores hormonais, sim, eles entram aí, porque mesmo quando a gente ainda está menstruando, né? Então, mais perto da menopausa, a gente pode começar a ter mudanças maiores no metabolismo. E ao contrário até do que a gente, né, porque hoje a gente acaba tendo a gente tem uma sobrevida maior, então a gente se sente jovem por mais tempo, a perimenopausa que a gente chama, é uma fase que a gente vai começar em torno dos 40, 45 anos e a gente vai passar depois da menopausa, que a menopausa, na verdade, é a data da última menstruação, né? Uhum. A gente acaba usualmente falando nisso como se fosse um período. Esse período é o climatério, que é semelhante à adolescência, que a gente vive, né? Então, um período a partir dos 11 anos até a idade adulta. E a menarca é a primeira menstruação. A menopausa é a data da última menstruação. E a gente só vai saber essa data depois que passar um ano que a gente não menstruou. Isso. Então, a partir da nossa vivência, a gente vai acabar, depois da menopausa, vivendo o resto da vida. Se a gente viver até os 80, 90, enfim, né? Esperemos que muitas décadas na menopausa. Muitas décadas após a menopausa, exatamente. E embora, Iva, a gente fale bastante sobre isso, né, em pleno século XXI, eu percebo assim, que a gente não está preparada ainda para isso, sabe? Talvez a gente ainda tenha alguns mitos para falar sobre isso. Então, assim, é um momento difícil. O calorão, aquele não tem nada de engraçado, né? Que às vezes a gente vê as pessoas falando e rindo, é horroroso, né? Essa semana eu encontrei num evento social uma conhecida que me perguntou
que ela fazia? Porque ela estava tendo os calorões desesperadamente e uma tia dela teve câncer e ela estava sem receber hormônios. Então, assim, tem que individualizar muito tudo isso, Sim. né? A gente ainda vê procedimentos e tratamentos muito massificados para as pessoas. E quando tem nesse período, né, depois da última menstruação, da menopausa, o ganho de peso, e esse ganho de peso passa, né, simplesmente o sobrepeso, vai Sim. ali com o pezinho na obesidade. A medicação é indicada? Então, a obesidade, na verdade, hoje é uma pandemia, tá? Existe um número de pessoas que estão acima do peso a nível da obesidade muito grande. Como é que a gente sabe isso? Se considera, estou um pouquinho acima ou estou obeso? Existe um cálculo que se faz, tá? Que também não é um cálculo individualizado, então às vezes a pessoa pode até ter esse cálculo, que é o índice de massa corporal, o IMC, um pouco acima, mas pode ter uma composição corporal que tenha uma massa muscular muito boa, né? Então, por exemplo, atletas, às vezes eles, principalmente os homens que têm muito músculo, eles podem estar no peso acima, mas não quer dizer que sejam obesos. E o índice de massa corporal, a gente calcula altura, peso dividido por altura ao quadrado, tá? A medicação, nessa situação, quando a gente tem o IMC acima de 30, ela pode e deve ser usada, tá? E em alguns casos, quando a mulher tem sobrepeso e ela tem outras doenças, tipo pressão alta, diabetes, né, a glicose, o açúcar elevado, ela pode se beneficiar mesmo não estando obesa de um bom tratamento medicamentoso. Eu acho que entra, então, essa questão de, assim que a gente já tiver nessa idade, 35, 40, se o peso, né, for uma preocupação, além de saúde, né, que sempre deve ser, mas também muitas vezes a questão estética, né, até que afeta muitas vezes a autoestima, enfim, se o peso não estiver, né, lhe agradando, aquele crescimento ali da balança, do número da balança não estiver lhe agradando, de procurar, né, um médico, em especial um endocrinologista, para fazer esse acompanhamento, né? Não, mais exercício, né, vamos acompanhar a questão dos hormônios, sim, está no momento de uma medicação, enfim. Então, aqui é uma das coisas que a gente sempre traz à luz, né, e conversa abertamente sobre isso, né? De tudo bem, né, e encararmos de frente essa questão do ganho de peso, se tiver incomodando, ou se for um problema de saúde, buscar acompanhamento médico. Eu só queria dizer uma coisinha sobre isso. A gente vive um momento hoje em que existe uma espécie também de glamourização do excesso de peso. E, ok, a gente tem que ter autoestima independente do peso. Eu brinco sempre com as minhas pacientes que eu não sou aquilo que eu peso na balança, né? Mas a obesidade é, sim, uma doença e ela tem que ser tratada. Sim. Não necessariamente a pessoa vai virar uma manequim, mas ela precisa ter cuidados com a sua saúde. Saúde sempre em primeiro lugar, né? Isso. Doutora Jocely, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje. Espero vê-la em outros momentos aqui conosco. Obrigada. Pessoal, então vamos cuidar da saúde em primeiro lugar e qualquer coisa que estiver incomodando, inclusive quando a gente olhar para o espelho, vamos procurar ajuda. Um beijo para todas e a gente segue aqui no programa.